Oremos. Bendita e Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, diante da sua presença, da presença do seu sucessor, o nosso santo e querido irmão Aldo, o pastor dessas almas, deste rebanho de Jesus, nosso Senhor. Diante dessas gloriosas presenças, nós encontramos e muito agradecemos aos senhores Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Louvamos a todos os demais santos dos céus e também ao Espírito Santo do Pai, de onde vem todo o poder, de onde inspira até o próprio Pai no reino celestial, para dirigi-lo com toda a sabedoria que os senhores possuem. Por isto, glorioso irmão Aldo, para dirigir a santa reunião, peço a tua bênção, a tua proteção, teu amparo, a sabedoria dos céus e a bênção gloriosa de Jesus, de Maria Santíssima, que esteja conosco nesta noite, para fazermos tudo de acordo com a tua bendita e santa vontade. E assim o reino dos céus, todos os seus santos, desde o Espírito Santo do Pai até os anjos dos céus, possa a nossa glorificação, a nossa adoração chegar até os vossos tronos de glória ou até na região celestial. Entrego o bondoso profeta, irmão Aldo, nas tuas santas mãos, todos os atos desta santa reunião, que tudo que realizarmos aqui seja para a honra e a glória e o louvor do seu santíssimo nome, nome da Santa Vó Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima e de todos os santos e anjos que se faz presente conosco, nos ajudando para que, ao partirmos daqui para nossas casas, teremos ou levaremos conosco uma porcentagem muito grande do poder celestial, da unção gloriosa do Espírito Santo do Pai e de todos os seus santos. Te louvamos e te agradecemos, querido irmão Aldo, e queremos fazer, não somente neste momento de iniciar de uma santa reunião de oração, mas queremos fazer de eternidade em eternidade. Amém. Aleluia,
terra, entre a humanidade, Jesus encontrou. A querida Rosa, mulher tão bondosa e cheia de amor, muito piedosa e temente ao Senhor, para o servir nesta santa igreja, Jesus a chamou. Santa vontade a ela expressou, à frente desta igreja, Jesus a colocou, e a querida Rosa, templo de Jesus, aqui se tornou. À frente desta igreja, Jesus a colocou, e a querida Rosa, templo de Jesus, aqui se tornou. Defendendo esta igreja a todo perigo, a Rosa enfrentou. Pelo bem e a justiça, com muita coragem, sempre lutou. Foi exemplo de fé. Jesus não negou, por amor a Jesus, sua própria vida ela sacrificou. Foi exemplo de fé.
estás cansado, se estás triste e abatido, desanimado desta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor. Família, há problemas de saúde e no trabalho há falta de felicidade. Chame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unidos a vitória será certa, e anunciais o Evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Neste momento, irmãos, com muito prazer, vou fazer a leitura de duas mensagens contidas neste boletim, não em sequência, mas uma depois outra, para juntos nós meditarmos. E assim convido toda a igreja para nós meditarmos juntos, para que essa mensagem, ou seja, estas mensagens, pode trazer um benefício muito grande para todos nós. Porque a mensagem da Igreja Apostólica, irmãos, ela nunca vem aos nossos ouvidos por acaso. Vem porque estamos precisando. Qual filho de Deus ou filha de Deus nessa terra que não precisa de ouvir uma palavra do reino dos céus?
Qual o filho de Deus que não precisa de uma palavra dita por aqueles lábios santos do santo irmão Aldo, que foram ditas, né? E continua soando aos nossos corações e nos nossos ouvidos. Todos nós precisamos. Então, eis a leitura da primeira. O título: O desânimo e a timidez. O desânimo e a timidez abatem o espírito e diminuem ou anulam a fé. E prejudicando a fé, provocam a dúvida e a incredulidade, que interrompe a comunhão com a luz divina e estabelece ligação com o poder do mal. Eis porque está escrito: o espírito do homem aliviará sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O desânimo não só motiva a doença, como impede a sua cura. O doente desanimado não consegue a cura e poderá continuar enfermo. Por isso mesmo que se deve procurar levantar o ânimo da criatura doente, ensinando-a a confiar, a ter fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e a ter paciência e amor. O desânimo enfraquece o espírito do homem, possibilitando e facilitando o ataque do espírito do mal e das enfermidades. E a timidez também favorece este enfraquecimento do espírito, deixando a pessoa preocupada, nervosa e amedrontada. Não sendo vigilante, nem temente a Deus, no momento de perigo, medo ou susto, pode começar a timidez ou o desânimo. E isto abate o espírito e propicia o corpo para receber o mal e a enfermidade. Muitas vezes, a perca de seus bens ou dificuldade em seus negócios promovem ao homem imprudente a perca do ânimo, da confiança e da esperança em Deus. Por isso, recomendamos sempre a serenidade de ânimo, ou seja, o bom ânimo. E se alguma coisa de anormal acontecer em seu derredor, resista e tenha bom ânimo, orando ao Pai, em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Ao invés de ficar com medo e abatido, clame em oração a Deus e aos seus santos, e eles enviarão um santo protetor para estar ao seu lado, lhes dando coragem e forças. O Senhor dos exércitos angelicais é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e a Santa Avó Rosa, em nome dele, dá-nos força, vida e paz, e o Santo Irmão Aldo nos abençoa. Aí está mais uma razão porque Jesus, nosso Senhor, disse: vigiai em todo o tempo orando. O nosso amado Salvador Jesus revelou ao apóstolo São João o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, da graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos pecadores, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Observe nesta passagem que o tímido não herda nem participa do reino dos céus. Portanto, os tímidos que desejarem a graça de Deus devem resistir à timidez e confiar em Deus e nos seus santos. O mesmo se dá com o desanimado. Precisa deixar o desânimo e resistir à sua própria fraqueza, confiando na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo com bom ânimo. O desânimo geralmente se manifesta para não deixar o homem fazer aquilo que deva fazer. E quase sempre é uma tentação do poder do mal para abater o espírito da pessoa. Todo desânimo, quanto à timidez, combate-se pela fé em Deus, pela oração e meditação contínua nesta doutrina e no poder dos santos e anjos. Lembre-se destes ensinamentos e dos grandes sinais e milagres já realizados por Deus através da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Portanto, sejam obedientes e santificados, revestindo-se de coragem e bom ânimo. Mas não se esqueçam, o temor e o amor a Deus e a confiança irrestrita nele é a base do sucesso, da saúde e da vida eterna. Assim devem confiar no Espírito Consolador e em seus sucessores, que nos ajudam e nos protegem em nome do Pai, o nosso eterno e onipotente Deus. Veja, meus queridos irmãos, que o apostólico não tem que ter medo, e muito menos o desânimo. Porque a vida, irmãos, nesta terra é um tanto difícil. E agora, se nós formos colaborar e deixar entrar no nosso corpo ou na nossa vida o desânimo e a timidez, aí vai ficar muito difícil a nossa vitória. Mas como vamos sair de todos esses sentimentos e coisas que não pertencem ao Espírito Santo do Pai? E se temos um pouquinho de desânimo e timidez no nosso espírito e na nossa vida, temos que clamar pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Profeta Irmão Aldo, pelos anjos da glória de Deus que estão ao nosso lado, ao nosso dispor para nos ajudar em todas as dificuldades dessa vida. Porque sozinho, irmãos, nós não vencemos aqui nesta terra. Precisamos da Santa Vó Rosa, de um santo ou de um anjo da glória de nosso Deus para fazer-nos vencedores. E agora, se deixar o medo, o desânimo tomar conta da nossa vida, como vai ficar da nossa vida, irmãos, material, como vai ficar a espiritual? Então temos que ter a coragem, encarar tudo com bom ânimo, com coragem, para não deixar, irmãos, o desânimo e a timidez tomar conta do nosso espírito. Porque, veja, irmãos, certa vez um pastor de nossa igreja, imagine, irmãos, se ele tivesse medo, ou fosse um homem medroso. Ia ele atravessar, irmãos, uma passarela 4:30 da manhã, de um lado para outro. Quando ele subiu na primeira subida daquela passarela, em cima de uma rodovia, quando ele ia virar para a esquerda, ele viu lá sentados do outro lado, na outra descida da passarela, dois indivíduos sentados e um em pé, e uma bicicleta atravessada sobre a passarela. E agora? Diminuiu ele os passos para pensar o que ele ia fazer. Pular por cima daquela divisão de pistas, irmãos, era impossível. E ele pensando o que ia fazer. Imagine os irmãos, se ele deixasse a timidez tomar conta daquele senhor, daquele nosso irmão naquele momento. E ele com dinheiro da igreja, na bolsa. Então, ao invés dele diminuir os passos, ele aumentou o passo para o lado daquelas criaturas, sempre clamando pelo Santo Irmão Aldo. Me ajude, Irmão Aldo, porque estou com grande dificuldade na minha frente e eu preciso passar ali.
Não tinha outro caminho, irmãos, era ali mesmo. E ele encarou, irmãos. Foi de passos largos, pisou entre o quadro da bicicleta, naquele buraco que da bicicleta, não estava em pé, estava deitado. Ele pisou ali no meio, pulou por cima e passou pelas 3 pessoas e foi em frente. E foi vitorioso. Ninguém mexeu com ele. Agora imagine os irmãos, 4h30 da manhã, chovendo. O que aqueles 3 indivíduos estavam fazendo ali em cima da passarela numa hora dessa? Não estava esperando ali alguém que ele pudesse assaltar ou roubar tudo que tinha? Eu tenho certeza que sim, irmãos. Mas o santo irmão Aldo, com as suas mãos poderosíssimas sobre aquela pessoa, sobre aquele nosso pastor, ele passou vitorioso e chegou na rodoviária com toda tranquilidade. E nós, irmãos, quantas outras coisas acontecem se nós tivéssemos o desânimo e tivesse o medo na nossa vida, olhar uma situação como essa, agora já chegou o fim, não dá mais. Vou ficar sem o dinheiro da igreja e também sem o meu. E às vezes o relógio, o celular, e daí? E por isso, irmãos, que nós não podemos deixar nada tomar conta do nosso espírito e muito menos da nossa vida. Outro fato, irmãos, isso é um exemplo que eu dou. Alguém chega no médico, e o médico faz lá o diagnóstico e chega a uma conclusão que aquela pessoa está com câncer no seu estômago, ou seja, no intestino, aqui no abdômen. E ele vai falar daquele diagnóstico para aquele seu cliente. Você está com a doença ruim, doença perigosa. E ele vai arrancar logo, às vezes é um apostólico, irmãos, ou um apostólico, ele vai arrancar logo os cabelos da cabeça, porque está com a doença que vai talvez gerar-lhe a morte. Ele tem que dizer consigo mesmo: eu tenho na minha igreja um santo de grande poder. Eu tenho na minha igreja uma santa de grande poder que não vai deixar eu passar por essa. Se for da vontade dela, ela vai me curar dessa enfermidade. Porque a minha Santa Avó Rosa, o meu santo profeta, ele é mais poderoso do que tudo isso. Mais poderoso do que uma doença, mais grave que seja. Agora, nós, irmãos, temos que manter o nosso lugar firme e corajoso para não deixar o desânimo e a timidez tomar conta de cada um de nós. Porque se tomarmos, irmãos, esses 2 sentimentos que foi criado pelo espírito das trevas, irmãos, ele pode aniquilar a nossa fé, aniquilar o nosso ânimo e tirar tudo de Deus que tínhamos antes com aquela pequena coisa, vamos dizer assim, que para Deus e para o santo irmão Aldo é uma pequena doença, não é uma doença tão grave assim. Para os homens sim, mas para ele, irmão Aldo, não. Então temos que fazer tudo. E às vezes, meus irmãos, pelas pessoas de mau caráter, os feiticeiros, os macumbeiros, é enviado um espírito lá para dar uma doença à pessoa. Lá ele encontra aqueles espíritos maus, encontra resistência. Aquele espírito daquela pessoa, seja do irmão ou da irmã, resistente, corajoso, santificado, e jamais ele vai ceder lugar para aquela enfermidade ou para aquela tentação. Mas, irmãos, voltando aqueles espíritos para trás, aquela pessoa continua em comunhão com Deus. Mas vendo aqueles espíritos maus, que a pessoa não cede, ele pode provocar, irmãos, alguma coisa na vida ou no conviver daquela pessoa dentro da sua casa. Pode fazer desaparecer objetos, barulhos e até mesmo aparecer alguns fantasmas diante da pessoa. E agora? Porque aí, irmãos, aquela pessoa vai assustar. E ele assustando, ele perde, assustou, entrou o medo. Ele perde a comunhão com Deus. É ali o momento exato que as coisas que não prestam vão pegar aquela pessoa. A enfermidade e tudo que não presta dos espíritos maus pode atingir a tal pessoa. Por isto, meus irmãos, Jesus disse: vigiai em todo o tempo orando.
Se nós sentimos no nosso corpo também, no nosso espírito, irmãos, alguma fraqueza, o que nós temos que fazer? Vir aqui pedir para o irmão Aldo? O irmão Aldo fisicamente não se encontra mais. Lá na nossa casa, no nosso quarto, fecha a porta e joelha, pede o santo irmão Aldo, está acontecendo isso e isso, irmão Aldo. Que preciso que o Senhor me ajude, porque eu sozinho jamais vou vencer essa tentação. E Ele, irmãos, misericordioso do jeito que é, poderoso do jeito que é, Ele e a Santa Mão Rosa, e os anjos da glória de nosso Deus, enviará, irmãos, um santo ou um anjo protetor da glória de Deus, irá junto de nós nos proteger, e aquela tentação cessa, acaba. Porque ali está um anjo de Deus, e os dois não se combinam. O anjo de luz vai continuar conosco, e o outro vai ser expulso dali, nem perto ele não fica. Então, meus queridos irmãos, não temos motivos para ter medo e desanimar, porque maior do que todas as lutas, maior do que todas as dificuldades, maior do que todas as tentações existentes neste mundo, nosso Deus com seus santos é mais poderoso do que tudo isso aí. Então não temos que parar e pensar, nossa, agora não tem jeito mais, vou ser derrotado. Nosso Deus, irmãos, Ele vence tudo e não é vencido por ninguém. E os seus anjos é a mesma coisa. Quando eles saem lá da glória de nosso Pai para vir à terra, eles trazem o nome de Deus aqui para nos proteger e para nos abençoar fortemente. Por isso, creiam assim, tenham ânimo e tenham coragem. Combata-se o desânimo e a timidez com a oração. Esta é a maior arma e a mais poderosa, irmãos, do que tudo nesta terra, Deus nos concedeu. A oração. Deixo essas palavras em vossos corações. Nessa mensagem passaremos para outra, intitulada O Desespero. Muitas criaturas são tentadas a desesperar em si. Outras perdem a paciência por falta de calma e de reflexão sobre o que fazer. Ora, o tentador é astuto, terrível e pertinaz. Faz tudo para separar o homem do seu verdadeiro Deus. Daí semear a intranquilidade, levar o homem ao desespero, sabendo que todo aquele que se desespera perde a comunhão do Espírito Santo. O desespero consiste na ausência de confiança em Deus. É sintoma de falta de fé, é a incredulidade em grau maior ou menor. A incredulidade traz a condenação, pois o incrédulo, por si mesmo, entrega-se ao maligno. Por isso, todo filho de Deus vivo deve ser longânime, calmo e ponderado. Deve vencer as tribulações com coragem, santidade e toda confiança no Consolador e no Santo Pastor. Temos como exemplo o caso de Jó. O poder do mal fez tudo para que ele blasfemasse contra Deus e se desesperasse. Deu-lhe uma chaga dos pés à cabeça. Destruiu tudo o que ele possuía e o deixou-o na mais extrema miséria. Mas o justo Jó confiou no Senhor Deus e foi curado quando orava por seus amigos. E dantes por seus amigos. E Deus acrescentou a Jó o dobro, tudo quanto dantes possuía. Jó teve paciência e venceu, pois o plano do poder das trevas era tirar-lhe a vida. Foi provado, mas não morreu, porque permaneceu no Senhor. O desespero é perigoso, porquanto pode alguém entregar-se de uma vez à condenação, razão pela qual o Divino Mestre
e seus discípulos sempre recomendaram paciência e mansidão. É tão importante a serenidade de ânimo para a preservação da vida e da saúde, que Jesus Cristo disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E o apóstolo São Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Cuidado, seja vigilante, ore sempre e mantenha-se firme na fé. Confie na graça de nosso eterno Pai, dispensada através do Espírito Consolador e do Santo Pastor. Por conseguinte, rogue a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas observe nossa doutrina e disciplina. Seja calmo e prudente, sabendo que estes santos são justos e misericordiosos, e os ajudarão se merecerem. Irmãos, vejam que o desespero é outro perigo que existe nesta terra. Porque vejam, irmãos, por alguns motivos, às vezes as tentações não conseguem vencer a nossa vida, vencer o nosso ânimo, a nossa coragem. Mas, vejam que o tentador, irmãos, ele é impertinaz, ele é astuto, ele faz tudo. E o pior de tudo, irmãos, que a pessoa perde um pouquinho o controle e parte para o desespero, e o inimigo conhece de todos nós, sem exceção, o nosso ponto fraco. É exatamente ali que ele vai nos tentar. Vai promover ali a tentação para ver se nos derruba. Ver se a pessoa desespera, que ele sabe de tudo, irmãos. Ele sabe que se a pessoa partiu para o desespero, ele perde a comunhão com o Espírito Santo do Pai. E fica fácil para ele tomar conta do corpo e também do espírito da pessoa. Aí a pessoa pode correr o risco, irmãos, de uma queda espiritual para sempre. Nunca mais ter coragem para levantar-se e colocar de pé, novamente, espiritualmente falando, para encarar as dificuldades, as tentações que existem neste mundo. Porque vejam, irmãos, se ele não pode derrubar uma pessoa de uma maneira ou de outra, ele tem lá as condições tentadoras dele para poder chegar até no seu objetivo. Mas aquele apostólico ou apostólica, aquele que é fiel, é consagrado, está sempre em oração pedindo a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, a Jesus e a Maria Santíssima, que cuide bem de si, junto com a sua família, ou cuide da família apostólica. Irmãos, nesta terra não vai existir desespero algum que vai tomar conta de um fiel apostólico. Agora diz aqui, né, irmãos, muito cuidado. Sejamos, pois, vigilantes, sempre orando, sempre clamando pela Santa Avó Rosa. Ah, mas e se eu estiver num lugar que eu não posso orar? Olha, meus irmãos, vou dar o exemplo daqui de São Paulo. O metrô, por exemplo, tem dia que está igual uma lata de sardinha, né? Superlotado. Ali no meio, irmãos, o apostólico ou apostólica que ali estiver recebendo a tentação ou percebeu a tentação, ele pode orar ali mesmo, sem abrir a sua boca, só levar o seu pensamento aos céus,
ao reino de Deus e a todos os seus santos e pedir a sua misericórdia, ele vai ser valido, vai ser socorrido, e o desespero e a tentação não vai tomar conta da sua pessoa. Porque para o apostólico e apostólica, meus ilustres irmãos, não existe motivo para o desespero, não existe motivo para ficar desesperado ao ponto de, como nós vemos aí no mundo, né? A pessoa desespera-se, perde absolutamente o controle e até mesmo parte para tirar a sua própria vida, como nós temos deparado com muitos casos. Então, meus queridos irmãos, aqui nesta terra nós temos que preocupar muito com as coisas celestes, espirituais. Como dissera São Paulo, preocupar com as coisas de cima e não daqui da terra. Porque os nossos maiores inimigos, tentadores, irmãos, estão aqui na terra. Não falando de homens, mas falando de espíritos das trevas. Estão aqui, não dentro da igreja, é lógico, porque os irmãos conhecem muito bem o Evangelho, sabem que dessa porta para dentro não passa nenhum espírito mau. E o povo apostólico, de um modo geral, irmãos, seja aonde ele estiver e aonde se encontrar, ele é protegido e amparado. Como disse o nosso santo irmão Aldo em um dos nossos boletins, o apostólico fiel e consagrado, ele foi imunizado, isto é, separado. Ele tem um selo de garantia ali, irmãos, para que tentações, espíritos maus nenhum possa atingi-lo com o desespero, com a timidez e outras coisas mais. Nele não peca. Agora ele tem que manter a sua fidelidade, a sua comunhão contínua com o reino dos céus, para não perder essa comunhão. Porque outra coisa, irmãos, que nossos inimigos espirituais que existem, conhecem muito bem o ponto e a hora. Não somente o meio mais fácil de sermos tentados, ou a parte mais fraca nossa espiritualmente falando. Ele conhece tudo. Então, se nós mantermos fiéis, mantermos consagrados, e com essa imunização espiritual que o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa, juntamente com toda a corte celeste, nos concederam, jamais vamos ser vencidos neste mundo. Agora, o apostólico, não com essas minhas palavras, alguém pode pensar, mas então o apostólico vai morrer do corpo? Eu digo que sim, irmãos. O corpo não foi feito para herdar a glória celeste. Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai acabar-se. Mas, irmãos, o interessante todas essas passagens que li para os irmãos, é o espírito da pessoa. É o nosso espírito. É o que está dentro de nós. A nossa personalidade, que interessa para Deus, e não o corpo. É lógico que estamos aqui na igreja aprendendo, falando espiritualmente. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é a casa do nosso espírito. E se nosso espírito é santo, o corpo também tem que ser. Para dar os magníficos exemplos de filhos de Deus, filhos da Santa Avó Rosa, filho do santo profeta irmão Aldo, filho de Jesus e de Maria Santíssima. Então não temos nada que temer nessa terra. A partir do momento que tomamos conhecimento, irmãos, desta imunização, essa separação dos filhos de Deus e o reino do mal, irmãos, é só nós mantermos a nossa fidelidade, a nossa humildade diante desse santo protetor que está ao nosso lado ou sobre nós, ou nos ajudando em tudo para sermos vencedores. Agora, se a pessoa anda de qualquer jeito, não está nem aí com as tentações, não está pensando que o tentador, ele tem todos os meios para tentar, no desespero, tentar na falta de humildade, numa falta de confiança, para perder a sua fé, aí, irmãos, ele corre um risco muito perigoso. Então, nós temos que ter muito cuidado, em todos os sentidos, e não achar que nós
seja homem ou seja mulher, que somos incapazes de ser destruídos pelo poder do mal. Aí que é o pior momento, irmãos, de uma apostólica ou um apostólico, achar que as tentações não me peguem, porque eu fui imunizado pelo poder do Espírito Santo do Pai, e jamais vou passar por tentações, e jamais vou ser vencido. Jamais vai ser vencido, sim, se for confiante, se for fiel, e manter a ligação, como já falei, direta com o reino dos céus e com esses santos poderosos, porque eles têm, irmãos, todo o poder para vencer as maiores tentações contra este povo apostólico, contra essa família apostólica, mas precisamos fazer a nossa parte, e não ficar preocupado com o que vamos fazer amanhã. Como já vi alguns dizer, vamos dizer que fosse um sábado, que hoje, alguns chegam em casa, tira a roupa e troca de roupa e vai dizer, mas e amanhã? Qual roupa que eu vou na igreja amanhã? Vem o sábado aí, realmente, né? Sábado, qual roupa que eu vou na igreja? Olha, irmãos, nós temos que preocupar muito com as coisas espirituais, as coisas de cima. Veja aqui o que o nosso venerável apóstolo São Paulo disse, e repito a leitura: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições seja em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ações de graças. Então vamos preocupar com o quê? Porque veja, irmãos, se nós preocuparmos mais com as coisas espirituais, não sendo fanáticos, porque o fanatismo não pertence a Deus, é pecado, e sendo inteiramente fiéis ao reino dos céus, tudo que materialmente, tudo que nós precisarmos, Deus sabe e conhece as nossas necessidades, e os seus santos também conhecem a nossa necessidade. Então precisamos preocupar com a roupa que vamos vir no sábado e no domingo e daí por diante, mas preocuparmos o que eu vou fazer na igreja. Entrarei por aquelas portas sagradas e estarei pisado naquele templo, naquele piso sagrado da minha igreja, e lá eu vou santificar-se cada vez mais, para que eu nunca seja vencido nesta terra. E desespero, desânimo, timidez, ou seja lá o que for, não vai me pegar, porque eu sou filho de Deus, eu sou da Santa Rosa, eu sou do irmão Aldo, eu sou de Jesus, eu sou da minha excelentíssima mãe, Maria Santíssima. Então não temo nada. Como dei, irmãos, o exemplo daquela nosso irmão que passou naquela passarela, aquelas 3 pessoas lá, cercava ele, ia tomar o dinheiro da igreja que estava na sua bolsa, tomar o seu próprio dinheiro, o seu celular, e ia levar tudo. Então, meus queridos irmãos, temos que estar preparados para o momento que vier, mas esse preparo temos que adquirir enquanto estamos aqui, no corpo, na nossa vida material, para que as espirituais possam estar dentro do nosso coração, dentro de nós, e não nunca vir nos faltar a graça e a bênção da Santa Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo. Porque eles estão aqui, irmãos, com seus braços abertos a nos abençoar. Mas só abençoa os fiéis e consagrados, porque são filhos deles. E não vai, irmãos, abençoar nenhum desobediente. E veja, irmãos, a palavra que Cristo nos deu aqui. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã
cuidará de si mesmo. Então, irmãos, por que nós vamos ficar desesperados aqui nessa terra? Não tem como, ou não precisamos de ficar desesperados, porque a Santa Vó Rosa e os anjos dos céus, já imaginaram, os irmãos, milhões e milhões de anjos que estão na glória do Pai, criados pelo Pai, e hoje quantas pessoas daqui da Igreja Apostólica subiu para os céus, e uma boa parte tem o poder de vir ajudar a todos nós aqui nesta terra, os que estão ainda nos nossos corpos. Por isso precisamos fazer a vontade da Santa Vó Rosa, e não esquecer de nada, né, irmãos? Deixo nos vossos corações essas palavras da Santa Vó Rosa e do profeta irmão Aldo. Convido toda a igreja para se colocar em pé, para nós passarmos para a parte da oração. Irmãos, como falei antes de iniciar a nossa santa reunião, nossa reunião é dedicada ao Espírito Santo do Pai, Espírito Santo. Daqui a alguns minutinhos, irmãos, temos a oportunidade para orarmos, falarmos diretamente com o Espírito Santo do Pai, com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima. E não acham difícil, irmãos? Mas será que o anjo do céu vai vir aqui me ouvir? Ou estão me ouvindo? Sim, meus irmãos, estamos no lugar sagrado para receber a bênção celestial e direcionar a nossa exaltação, a nossa glorificação ao Santo Espírito do Pai. Portanto, meus queridos irmãos, vamos assim fazer, com muita fé, com muita alegria. Vamos cantar do nosso inário número 172, intitulado Nesta Hora de Oração. Nesta hora de oração, ó Santa bendita Vó Rosa, suplicamos tua santa Chegou o momento, meus queridos irmãos, de cada um fazer a sua própria oração. Peça ao Santo Espírito do Pai mais sabedoria, mais entendimento, mais humildade, mais coragem, que afaste da sua vida, se existem, né? O desânimo, a timidez, o desespero, ou se tem tendência para esses três sentimentos. Peçam-os, que tenho certeza que o Espírito Santo do Pai, nosso glorioso Pai Celestial, nosso Criador, vai atender a cada um de nós. Por isso, peçam com muita fé e coragem. Podem todos orar. Amém. Vamos cantar do nosso inário o número 120, Louvor aos céus. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador,
Boníssimo Deus, nosso glorioso e eterno Pai, adoramos, veneramos e bendizemos ao Senhor e ao Santo Espírito do Senhor, ó Pai, pelas providências divinas que tomaste e ajudando esta Igreja Apostólica a existir e subsistir nesta terra, para ser aqui, ó Pai Celeste, do Senhor e do Santo Espírito e também dos demais santos e anjos da Tua glória, dos seus exércitos, ó Pai Celeste. Aqui o Senhor construiu o seu tabernáculo para que esse poder infinito e miraculoso pudesse estar conosco como está. E assim, ó Pai Celeste, agradecemos muitíssimo ao Senhor pelas bênçãos preciosas que derramou sobre este povo e também aqueles que nos ouviram através da internet. Muito nós te agradecemos também, bendita e santa Avó Rosa, santo e querido irmão Aldo, porque sei que essa reunião o Senhor tomou conta dela e os anjos dos céus cobriram o nosso templo para que aqui passássemos essas horas felizes, consagrando-nos a cada dia mais e cada vez mais, ó irmão Aldo. E o Senhor deu-nos essas bênçãos preciosas. Por isso ajude a todos, alguns que às vezes estão com dificuldade, às vezes pedindo a sua bênção, a saúde para os seus corpos, para as suas famílias, para os seus entes queridos, que às vezes não são da igreja, mas confia no Senhor, irmão Aldo. Dá-lhes a tua bênção e a tua proteção. E essa caixinha de oração que está aqui à minha direita, irmão Aldo, peço também igualmente esta bênção celeste. Não sei onde estão, não sei o que pede ao Senhor, não sei o que eles estão clamando, desejando do Senhor, irmão Aldo, mas o Senhor conhece, sabe onde estão, sabe as nossas necessidades. Por isso ajuda-os aonde estão, se é no hospital, numa casa de saúde, e às vezes é em casa mesmo, irmão Aldo, nem do leito de dor podem descer, por a grave enfermidade que estão sofrendo. Por isso clamam pelo Senhor, pela Santa Avó Rosa, por Deus nosso Pai, por Jesus e Maria Santíssima. Ajude-os de acordo com os seus méritos e a vontade do Senhor seja feita na vida de cada um. Receba, meus queridos irmãos, a bênção de Deus nosso Pai, do seu Santo Espírito, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa e Bendita Avó Rosa, e também do profeta irmão Aldo, dos santos apóstolos que também estão conosco, dos anjos dos céus, enfim, todo o poder do nosso Pai que esteve ou está ainda nesta santa reunião. Recebam deles esta bênção, tenham saúde, tenham paz e vivam para toda a eternidade amando a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o santo profeta irmão Aldo e a esta igreja apostólica que é a igreja de Deus nesta terra. Te adoramos, irmão Aldo, e te reverenciamos. E queremos fazer não somente no término desta santa reunião, mas de eternidade em eternidade. Amém.